Hoje nós vamos conversar e discutir sobre o manejo da dor torácica na sala de emergência. Esse é um tema que interessa não só ao cardiologista, mas também ao clínico e também para outros médicos de outras especialidades, uma vez que nem sempre nas salas de emergência existe a disponibilidade do cardiologista ou até mesmo do clínico geral. E por isso, então, há que ter os conceitos relacionados ao manejo apropriado da dor torácica na sala de emergência. Esse conceito de modernização do atendimento do paciente com dor torácica na sala de emergência começou nos anos 80, nos Estados Unidos, quando o Dr. Ray Barr, da cidade de Baltimore, desenvolveu um modelo assistencial na sala de emergência focalizado nos pacientes com dor torácica e que teriam um risco de síndrome coronariana aguda ou de infarto agudo do miocárdio. E a partir daí, o conceito das chamadas unidades de dor torácica se desenvolveu pelos Estados Unidos e hoje, 30 anos depois, existem mais de 1000 unidades de dor torácica em todos os Estados Unidos. Isso também correu o mundo e nós tomamos conhecimento da existência desse processo assistencial no começo dos anos 90 e desenvolvemos a primeira unidade de dor torácica no Hospital Procardíaco, na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, com a divulgação desse modelo assistencial que melhora o processo de assistência, o processo de diagnóstico e de tratamento dos pacientes com síndrome coronariana aguda, isso se disseminou em um levantamento feito por nós em 2002, detectou que já existiam mais de 50 unidades de dor torácica no Brasil. Por que nós temos que focar e tratar ou abordar o paciente com dor torácica de maneira diferenciada? Existem várias questões que eu gostaria de discutir com vocês. A primeira é de que pacientes com dor torácica têm um alto potencial de ter uma doença de alta mortalidade e que essa mortalidade é tempo dependente. Os 3 exemplos mais apropriados, mais comumente citados, são, como eu já disse previamente, a síndrome coronariana aguda. O segundo modelo, menos prevalente, é a dissecção aguda da aorta. E o terceiro modelo é a embolia pulmonar. Todas essas 3 nosologias, como todos nós sabemos, têm alta mortalidade se não tratadas em tempo hábil. A síndrome coronariana aguda é encontrada em aproximadamente 10 a 20% daqueles pacientes que são atendidos nas salas de emergência com dor no peito, enquanto que a embolia pulmonar e a dissecção aguda da aorta são encontrados em menos de 1% cada um dos pacientes com dor torácica na sala de emergência. Mas dada a gravidade dessas 2 nosologias clínicas, é preciso que elas sejam identificadas, menos sendo pouco prevalentes nessa população de pacientes com dor torácica. A outra questão que eu gostaria de discutir com vocês é na demora no atendimento, ou seja, o tempo que o paciente leva desde o início dos sintomas até o momento em que ele chega na sala de emergência, e há ainda também um outro retardo que vai desde o momento em que ele entra na sala de emergência e ele vai ser então atendido pelo médico. E essa demora no atendimento pode levar até 1 hora, mesmo em centros mais desenvolvidos e instituições renomadas, como nós podemos encontrar nos Estados Unidos. O outro problema é a liberação inapropriada desses pacientes, ou seja, pacientes que não são adequadamente vistos na sala de emergência, não são tratados de maneira apropriada e são liberados para casa sem que o diagnóstico tenha sido
feito na sala de emergência. E como nós vamos ver, isso abrange um número importante de pacientes e que não pode ser minimizado. Por consequência, existem em grandes centros, como nos Estados Unidos, a grande febre dos litígios judiciais pela falta de diagnóstico apropriado, principalmente quando se trata de uma doença que pode levar à morte a estes pacientes. E isto não é incomum, como nós vamos abordar mais adiante. O outro tópico que é importante ser mencionado são as hospitalizações desnecessárias e que implica num alto custo para o sistema de saúde. Aproximadamente 60% dos pacientes com dor torácica acabam sendo colocados inapropriadamente dentro do hospital, quando eles poderiam ser investigados dentro da sala de emergência e mandados para casa depois de algumas horas de investigação. Esse custo, como eu já disse a vocês, pode chegar a 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, o custo pelas internações desnecessárias de pacientes com dor torácica. E o último tópico, que é preciso que nós não minimizamos, o problema dos pacientes com dor torácica, porque, na verdade, elas representam o maior contingente de pacientes atendidos nas salas de emergência em todo o mundo. Só nos Estados Unidos, eles representam 6 a 8 milhões de atendimentos emergenciais por ano.